A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Então, este dia a gente vai trazer uma mensagem, uma meditação da palavra de Deus, né? Que se encontra em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. O que foi, os irmãos estão estranhando aqui por causa da máscara? É por causa da pandemia. E aí eu tive que ficar assim para a gente poder fazer a transmissão segura, entendeu? A transmissão via celular segura. Mas não precisa não. Não precisa não? Não, De celular não passa? não. Vocês não me avisaram, eu tava até agora de máscara, rapaz. Meus irmãos, vamos ler Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Ele fala sobre a armadura de Deus e diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e os calçados dos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amados irmãos, aqui a palavra de Deus, ela fala que nós precisamos estar preparados com as armaduras espirituais para o dia mau e ainda assim continuarmos firmes, né? O dia mau é aquele momento em que a gente se vê pressionado por uma situação, em que nós nos vemos pressionados somos estreitados nesse momento. E é todo aquele momento em que a gente se depara com uma situação que nós não gostaríamos de se deparar. Muitas vezes perdendo um ente querido, muitas vezes perdendo o emprego, muitas vezes perdendo algum esteio. E esse dia mau não precisa ser somente esse tipo de coisa, mas tudo aquilo em que não se enquadra como um dia de bom para o ser humano, né? E a gente precisa se lembrar nesses momentos da palavra de Deus e a gente precisa ter fé. Aí começam as armaduras espirituais e a Bíblia diz que a gente tem que ter o escudo da fé. Então, nesse momento, a gente tem que ter fé, que não é porque naquele momento tá difícil a situação que ela vai ficar daquele jeito para sempre, que ainda que haja algo mal, mas um dia aquele choro vai passar, ele pode durar a noite toda, mas pela manhã vem a alegria, né? Então, a gente tem que ter fé que as coisas elas vão melhorar. Tem que ter fé que nós não vamos cair na calamidade, que a mão do Senhor ela vai nos segurar e não vai nos deixar ser envergonhados, né? E se a gente enfrenta o dia mau, a gente passa pelo vale da sombra da morte, a gente se lembra que Deus ele está conosco, e pelo simples fato dele estar conosco, isso nos dá esperança que nós não vamos ser abandonados por Deus, né? Então nós temos que nos lembrar e temos o escudo da fé, e o escudo ele tem a capacidade de proteger, é uma arma de defesa, né? Então a fé vai nos ajudar, vai nos defender. E diz que nós temos que ter a couraça da justiça, né? Ainda voltando um pouquinho sobre a parte da fé, a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Então a gente não precisa ver para acreditar. E a couraça da justiça, ela protege uma parte muito importante do corpo, que é o tórax, né? E no tórax está guardado o coração e o pulmão, e eles são os dois órgãos vitais. Se a gente é muito forte, é atingido, por exemplo, no braço, qualquer membro periférico, e no máximo da situação de ruim, perderíamos aquele membro, mas não perderíamos a vida. E no tórax é diferente, porque se somos atingidos no tórax, no coração está a vida. Parando o coração, falindo o coração, a pessoa não tem vida. O tórax é o fôlego de vida. Se alguma arma atravessar o tórax,
Então, o fôlego de vida ele fica ameaçado. Dificilmente uma pessoa que é alvejada no tórax, se ela sobrevive. Então, são aqui os órgãos vitais. Então, a couraça da justiça ela é muito importante porque ela protege intimamente a nossa vida. E quando fala-se em justiça, a Bíblia ela diz em muitos momentos que Deus ele se agrada da justiça. E ele, na verdade, fica muito revoltado pela falta da justiça. Então, assim, que seja uma arma que nós tenhamos é agir com justiça. Muitas vezes essa justiça, ela nos deixa muitas vezes em situação de desvantagem. Para nós sermos justos, às vezes a gente sofre alguma desvantagem, mas é muito ruim nós sermos pegos na justiça. A gente pensa que está tudo bem e lá se vem uma pessoa, uma situação e a gente vê que nós causamos algo ruim para alguém, para a vida de alguém, e que houve de nossa parte injustiça, que alguém padeceu por injustiça de nossa parte. É algo vergonhoso. Então, quando a gente pensa que a gente está muito bem, se nós nos vimos pegos pela nossa falta de justiça, ela é algo vital, né? Algo que vai abalar mais forte. Da mesma forma, o cinto da verdade, né? O cinto da verdade, a Bíblia diz que ele cobre os lombos, né? E o lombo, ele está abaixo do tórax. E aqui, na parte do pescoço, é a coluna cervical, é a coluna torácica, e abaixo do tórax é a coluna lombar. Então, nessa parte aqui da coluna lombar é onde ficam as vísceras, é onde fica os rins, é onde ficam alguns órgãos do equilíbrio, do funcionamento do ser humano. Então, quando fala da importância de nós cingirmos os nossos lombos com o cinto da verdade, é porque é um lugar delicado na nossa vida. Se nós somos pegos em mentira, é muita vergonha que a gente passa, é muito constrangimento que a gente passa, nós ficamos intimamente envergonhados. Então, às vezes essa mentira, elas são situações simples, desde a gente mentir um erro de supermercado, a gente não falar a verdade, que na verdade aquele produto seria mais caro e a gente está pagando mais barato por erro de alguém. Não é somente isso, mas às vezes é coisas mais complexas que nos provam o próprio caráter, nos provam a corrupção. Então, quando nós construímos uma vida baseada na mentira, com duas verdades, ali, quando nós somos alvejados na questão da mentira, você não prega a verdade, como é que você vive uma mentira? Como é que você ora, diz que tem a justiça de Deus, e ora eu te flagro numa mentira tão grande, fazendo as coisas assim? Então, é algo que envergonha, nós somos muito envergonhados quando nós somos pegos na área da verdade, né? Então, nós temos que nos proteger para não ficarmos intimamente envergonhados, ou seja, o cinto da verdade, nós não sermos pegos nessa parte, porque aí é uma guerra, numa luta que fica difícil para nossa situação. Então nós temos que viver a verdade, né? Em todos os momentos, e creio que quando nós formos provados em viver na mentira, a gente deve pedir intimamente a Deus que nos dê forças para sermos justos e forças para vivermos a verdade. E aí a Bíblia diz que nós temos que estar com a preparação do Evangelho da Paz, né? E a gente tem que, então, viver esse Evangelho da Paz, seguir a paz com todos e viver o Evangelho de Cristo verdadeiramente. Temos que estar preparados com o capacete da salvação, e a palavra de Deus, ela diz que a gente tem que se renovar no nosso entendimento. Então, nós temos que estar seguros com a salvação de Jesus Cristo. Temos que nos lembrar da salvação do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas, né? E vivermos uma renovação do entendimento. E diz que a gente tem que ter a palavra de Deus como espada, né? E tomando por espada a palavra de Deus. Lá no Salmo 2 diz que a gente precisa meditar dia e noite na palavra de Deus. Então, independentemente do local ou o que nós estamos fazendo, nós podemos lembrar da palavra de Deus e estarmos meditando nela. Então, amados irmãos, nós precisamos estar preparados todos os dias com a armadura de Deus,
e nos dias maus nós não sermos pegos em flagrantes, nós não sermos pegos despreparados, e nós temos uma boa luta, temos uma boa lida e sobrevivemos àqueles momentos ruins, né? Eu acredito que todo mundo pode passar em algum momento muito chato, e nesse momento a gente pode estar preparado nisso, no Evangelho da Paz, na armadura do Senhor Jesus Cristo. E lembrando que a nossa luta, ela não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra ser humano. Ela é contra potestades e principados. Então, de nossa parte, quando nós pudermos evitar, muitas vezes, de nos confrontarmos uns com os outros, perseguirmos uns com os outros, nós perseguimos o mal, né? Nós lembrarmos que a nossa luta não é contra o homem, mas é contra o mundo espiritual. E a gente se lembrando disso, a gente busca a Deus vigiando e orando, né? Então é isso, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém.